Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para mais uma live, para mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Como toda terça-feira, nós estamos estudando o livro do profeta Oséias. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para aprendermos de Deus com muita humildade, com muita graça, pedindo a Deus graça para que Ele nos atenda, para que Ele nos ensine, porque está escrito que serão todos ensinados por Deus, que Deus possa abençoar cada vida, cada homem, cada mulher, cada pessoa que nos escuta nesta noite, onde quer que essa palavra esteja chegando, que Deus seja com a tua vida, que Deus seja com você, a sua família. Então Deus abençoe a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 7. Capítulo 7 do profeta Oséias. Capítulo 7 do livro do profeta Oséias. A partir do versículo de número 8, capítulo 7, versículo de número 8. Capítulo 7 e o versículo de número 8 para a nossa reflexão de hoje, né? Então nós estamos reunidos para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus, né? Livro do profeta Oséias, capítulo 7, versículo de número 8. É o tema que nós vamos meditar hoje. Diz assim: Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és bom, e a Tua bondade dura para sempre. E nós somos carentes dela, somos necessitados da Tua bondade, da multidão das Tuas misericórdias. Então estamos aqui para pedir que nos ensine. Que não ensine apenas aos que estão do outro lado, mas que ensine a mim. Que nos transforme, que nos dirija. Em nome de Jesus, o Teu Filho, Pai, nós pedimos e nós oramos. Amém. Então, graça e paz a todos os irmãos. O profeta Oséias, agora, desde o capítulo 3, ele está numa série de oráculos, de pregações proféticas, para tentar demover a nação de Israel da sua idolatria, do seu pecado de adorar deuses pagãos, e trazê-los de volta para Yahvé, ou Deus. E ele vai usar, como é rica, você fica maravilhado quando você estuda estes profetas menores. Você vai ver a quantidade de metáforas, de comparações. Ele vai comparar Israel, certo? A um pão que não foi virado, a um jumento montês, a uma pomba perdida, certo? Então, ele dá sempre comparações que as pessoas conhecem e conhecem bem. Então, ele diz assim: Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não sabe. Ninguém também, as cãs já se espalham sobre ele, e ele não o sabe.
Então, o que aconteceu? Nós vimos que o Reino do Norte, na meditação passada, os sacerdotes se reuniram para derrubar. Então, a grande maioria dos reis do Reino do Norte, o Reino do Norte teve 20 reis e 5 dinastias, e a imensa maioria foi substituída por assassinato. Então era um povo que estava geralmente derrubando o seu rei para colocar um novo rei, e nenhum lhes agradava. E aí eles têm uma política externa, né, com o Egito, com a Assíria, e não apenas eles têm uma política externa de busca de socorro para a sua nação, mas, Fabiano, Deus abençoe, mas eles têm também o exemplo do paganismo. Eles não somente se associaram aos estrangeiros, aos pagãos, na busca do socorro político, como no exemplo de culto, como no culto aos deuses pagãos. Deus abençoe, pastor Reginaldo. Então, nós estamos aqui vendo uma conspiração, né? E o profeta diz assim, todos eles são a metáfora, certo, do pão. Ela revela o estado do povo, certo? Então diz assim, Efraim, Efraim quer dizer todo o reino do norte. Então lembremos que eles estão já derrubaram um rei, estão agora com uma conspiração para derrubar o outro. E agora o profeta vai dizer como é esse povo. E ele diz assim, Efraim se mistura com os povos. Então, nas alianças políticas para serem protegidos, mas não apenas nas alianças políticas, eles se associavam também na forma de idolação idólatra, né? E Deus diz assim, aí o profeta vai usar a figura, a metáfora, e é um pão que não foi virado. Ou seja, Efraim agora queimou de um lado, porque passou do ponto, e o outro lado está cru. Então, ele diz que é um pão que não foi virado, ou seja, de um lado ele está queimado, então ninguém aguenta tragá-lo. Do outro lado, ele está cru, então ninguém também aguenta comer um pão cru. Ou seja, Efraim, que é aqui uma menção do reino do norte todo, agora é algo que não presta para ninguém. E quando ele se mistura com os outros povos, para os outros povos ele é um pão queimado. Para Deus ele é um pão cru, ou seja, perdeu a utilidade. Então o profeta está dizendo que assim como um pão que não foi virado, ninguém come, ninguém quer, é rejeitado por todos os lados, assim o reino do norte agora nem alcançou o favor das outras nações, nem alcançou o favor de Deus. Então, em sua revolta contra Deus, esse povo agora é semelhante a um pão que por um lado está queimado, por outro lado está cru. E aí ele diz assim, estrangeiros lhe comem as forças. Eles não sabem que já com as alianças que eles estão fazendo, porque eles estão com medo da invasão, então eles estão buscando alianças, e eles não percebem que a cada aliança eles ficam mais fracos. A cada aliança com os pagãos, eles têm que pagar, eles têm que fazer contrato de vassalagem, né? Então eles têm que liberar dinheiro, eles têm que abrir as suas intimidades, a política interna, o que eles têm para o exército maior. Então, eles estão ficando vulneráveis. O exército da Assíria, os outros exércitos do Egito, sabem o que eles têm e o que eles não têm, o poder que eles têm e o poder que eles não têm. E aí ele assim, e ele não sabe.
Deus está dizendo, porque quando eu e você, né, temos um pé em cada canoa, estamos nos equilibrando em duas canoas, estamos cocheando em dois pensamentos, quando eu e você estamos querendo agradar a Deus e o mundo, nós acabamos sendo um tipo de gente inútil. Nós acabamos sendo um tipo de gente que nem serve a Deus, nem serve para o mundo. Você vai ver uma grande quantidade de cristãos que foram para uma comunidade de fé, que experienciaram uma pseudo-conversão, e o mundo os abandonou. E o mundo os odiou. E aí você vai para outro lado e você vê que eles, por não serem crentes de verdade, também não contam com a bênção de Deus. Então agora são gente perdida, são gente sem identidade, são gente sem endereço, são gente que inútil, que não é útil nem para o secular, nem para o espiritual, que perderam a utilidade. Foi isso que aconteceu com Israel. Mas eles estão perdendo também a força. Lembrem-se que eles eram fortes. Que há um Jeroboão I, que é o pai, e o Jeroboão II, que é o filho, que é o que reina nessa época. E eles expandiram o reino, formaram exércitos poderosos. Mas agora eles já não têm mais tanta força. E diz assim, os estrangeiros lhe comem a força e ele não o sabe. O grande problema era fazer tudo isso como se tivesse de olho fechado, não perceber os danos que esse tipo de atitude, que esse tipo de associação estava causando, que estava enfraquecendo a nação e eles não percebiam. E diz assim, também as cãs são cabelos brancos, a velhice, certo? Aqueles cabelos brancos que aparecem aqui, certo? Ele diz assim, já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. Ou seja, ele está, na tradução, na linguagem de hoje, diz assim, o país está ficando como um velho fraco. E não percebe. Então o que aquele povo não percebeu é que esse cochear entre dois pensamentos, esse abandono de Deus e a busca de socorro lá, com as outras nações, com as poderosas nações estrangeiras, né, fez com que eles se tornassem inúteis e que eles vão perdendo o seu poder. E o pior é que eles estão caindo, eles estão afundando e eles não estão percebendo. Então o profeta diz, e ele não sabe. Mas vocês não chegaram a perceber, certo? E como eu não creio em exegese sem aplicação, quantas vezes o que acontece? Nós somos pão que não foi virado. Nem servimos para Deus, nem servimos para o mundo. Somos gente agora sem lugar. É o pior tipo de gente, é esse tipo de gente. Porque antes usava droga, antes se prostituía, mas aí como conheceu a palavra de Deus de forma intelectual, agora quando fuma, quando se prostitui, quando faz qualquer coisa errada, não faz mais em paz. Como era quando na ignorância. Faz agora, mas faz sabendo que está errado, mas assim mesmo não consegue. E quando vai buscar a Deus, não consegue ficar de pé, não consegue se firmar, está sempre caindo. Então, essa pessoa é uma pessoa que mais sofre. Essa pessoa é queimada de um lado e crua do outro. Não serve para Deus e não serve para o mundo. E é a pessoa mais digna da nossa compaixão. E aí ele diz o seguinte, os estrangeiros lhe comem a força. Essa associação com o mundo devagarinho vai minando a minha força e a sua. E o pior é que a gente nem percebe, porque é algo sutil. Porque a gente vai se identificando com o mundo e a gente vai se desidentificando com Deus. Certo?
A gente vai parecendo mais com o secular e menos com Deus. A gente vai assumindo uma forma mundana e vai se esquecendo de Deus. E o problema é que esse processo é um processo imperceptível, é um processo que a gente nem nota. A gente pensa que ainda está de bem com o Senhor, em paz com Ele, quando nós já estamos secularizados. E isso ocorre quantas vezes com igrejas, com seminários, com professores, com gente de Deus, com homens e mulheres de Deus, com comerciantes, com gente que foi se secularizando, foi se tornando do mundo sem perceber. À medida em que a conjuntura, as circunstâncias iam fazendo necessidade, ele foi fazendo negócios e nem percebeu que depois já estava fazendo negócios ilícitos, certo? E nem percebeu que a sua grande quantidade de ocupação já não dava mais tempo para Deus. Então ele foi ficando fraco e nem sequer percebeu, certo? E agora Deus vai falar da impenitência de Israel. O profeta vai dizer que Israel não tem jeito, não se arrepende, ele é impenitente. Penitente é uma linguagem teológica para alguém que se arrepende. Impenitente é aquele que continua na dureza do seu coração, é aquele que não se arrepende. Então, quando eu falar aqui penitente, significa não aquela penitência lá que você conhece, certo? Mas penitente significa uma pessoa contrita. Na teologia, penitente é uma pessoa que se arrepende. E impenitente é uma pessoa de coração endurecido, com o ouvido espiritual surdo e que não ouve a Deus. Aí no versículo 10 ele diz assim: a soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. O profeta diz que qual é a razão deste povo ser impenitente? A soberba. Eles se acham. Eles não perceberam que o seu poder já diminuiu e muito. Eles não perceberam que não contavam mais nem com a ajuda de Deus, nem com o socorro das poderosas nações. Eles não perceberam isso. Eles eram pessoas profundamente enganadas. E o que os levava a um engano tão grande? A sua arrogância. Eles eram pessoas arrogantes, autossuficientes, que não queriam curvar a cabeça e dizer assim: Deus, eu estou errado. Mas que teimavam, que eram obstinados em sua soberba. Que não se humilhavam, que não se arrependiam. E aí Deus diz: a soberba de Israel abertamente o acusa. Deus está dizendo: não sou eu que acuso, né? O mal não vem de mim, o mal vem da soberba deles. Eles não se arrependem, né? Porque Deus quer curar esse povo. Deus diz, você lembra que no começo Deus diz assim: todas as vezes que eu me proponho a curar este povo, o seu pecado se levanta. Então, quando eu quero mudar esse povo opta, escolhe o pecado. E Deus está dizendo: a soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, não voltam para o Senhor. E por que não voltam? Porque são soberbos. Porque não querem dar o braço a torcer. Porque não querem se humilhar. Seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Nem sabendo que agora são gente que não servem para as potências estrangeiras, nem servem para Deus, que estão completamente perdidos, que estão vagando no mundo, na existência, sem sentido, sem razão de ser. Eles não percebem que precisam de Deus, que se voltarem para Deus, Deus os socorrerá. Mas a arrogância impedem deles admitirem que erraram. Eles são tão arrogantes que eles dizem assim: não dá para admitir. Não dá para admitir que a gente errou.
Então Deus diz, olha, essa arrogância que está desgraçando vocês. E como tem gente hoje? Porque é melhor nunca ter frequentado igreja do que frequentar comunidade de fé, experimentar uma conversão falsa ou uma conversão só intelectual, gostar e passar a crer em um conjunto de doutrinas, em um modo de vida, e não ter tido um encontro com Cristo e nem recebido a regeneração do Espírito Santo. E aí, por um lado, quer viver essa fé que descobriu, que achou bonita, mas por outro lado vê que não consegue e que está sempre buscando socorro, ajuda no secular, e que um dia está frequentando a igreja super desejoso de buscar, de ser aquilo, mas assim que sai, vai para a droga, vai para a prostituição, vai para a mentira, vai para a desonestidade e fica no dilema e fica sofrido, porque agora nem é mais do mundo totalmente, porque quando está lá não se sente bem. Porque quando está lá tem que tomar mais droga, tem que beber mais, tem que farrear mais, tem que esquecer da voz da consciência que o acusa. E quando está na igreja também não consegue se sentir em paz, porque as pregações, os louvores acabam denunciando a sua culpa e se acha indigno de estar ali. E aí o que acontece? Porque são soberbos, porque são gente que não tem marcha ré, que não quer voltar atrás, que não quer dar o braço a torcer e dizer, ó Deus, eu tô perdido, eu errei, eu errei o GPS, eu entrei no caminho errado, eu fui buscar a ajuda do mundo, eu fui buscar alegria no mundo. Eu estou aqui querendo te adorar, mas eu não consigo. Quando eu saio daqui, eu estou me tornando um monstro, estou me tornando uma pessoa hipócrita, eu estou me tornando falso, estou me tornando desonesto. Deus, eu sou tudo isso, mas eu não queria ser assim, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça. Mas quando a pessoa é arrogante, não tem jeito. Porque ela é incapaz de reconhecer os seus erros. E Deus diz, nem me buscam em tudo isso, nem estando na pior situação, nem estando no maior sofrimento, eles não me buscam, porque a arrogância não deixa. Aí o profeta faz a metáfora da pomba. Ele diz, porque Efraim, o reino do norte, é como uma pomba enganada. Sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Então o profeta diz que Efraim, nessas tentativas, o reino do norte, nessa tentativa de buscar socorro, é como uma pomba perdida. É como uma pombinha que não sabe se voa para a Síria ou não sabe se voa para o Egito e está ali no alto, no meio do deserto, sem saber para onde vai. Perdida. Para onde eu vou? Eu vou para o Egito, eu busco socorro no Egito ou eu busco socorro na Síria? Né? E ela fica titubeando, a quem eu vou pedir socorro? Quem poderá me ajudar? Certo? Então agora eles ficam naquela triste situação de dizer assim, para onde eu vou? Se você já experimentou de não se programar e de dizer assim, rapaz, eu não vou me programar, e um dia você diz assim, vamos sair. Você sai com a família e na época, é claro, que não tem a quarentena. Aí fica aquele negócio, para onde a gente vai? Vai para canto tal, vai para canto tal. Aí você chega em canto tal, tá fechado. Você chega em canto tal, não tá do jeito que você queria, certo? Então a pessoa fica gastando combustível à toa. Então o que está acontecendo aqui é que ele diz, olha, assim como uma pombinha enganada, tola, que não sabe para onde ir,
que está no meio do caminho voando, e voando, e voando, e voando, sem saber, vou para o Egito, vou para a Síria. Ele diz assim, ó, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Então Deus está dizendo, olha, vocês não se decidem. Vocês não sabem nem a quem pedir socorro. E por isso vocês são comparados a uma pomba que não sabe para onde voa. Uma pomba tola e uma pomba enganada. Uma pombinha que não sabe onde é, certo? O seu puleiro. Onde pousar, para onde ir. Então ela está voando em cima do deserto e olha para o Egito e olha para a Síria, mas está indecisa, certo? É igual aquela história da grande família com Agostinho que dizia Tax Carrara ou Carrara Tax, ainda não nos decidimos. Então o povo de Israel estava assim. Então eles faziam um apelo para o Egito, mas eles iam era para a Síria. Então ninguém confiava neles. Porque quando eles chegavam na Síria, diziam, vocês foram para o Egito primeiro. Quando eles chegavam no Egito, vocês foram para a Síria. Que história é essa? Quem são vocês? O que é que vocês realmente querem? Porque vocês estão com um pé lá e outro cá. E esse é o grande problema. Quando você, meu irmão, perde a afinidade com Deus, você se perde no caminho da existência. A gente se perde no caminho da vida e não existe nada pior do que ser como uma pomba, certo? Enganada. Sem entendimento, sem saber agora o que fazer, sem saber como proceder, onde buscar socorro. E aí a gente começa a cometer coisas e a fazer coisas que levam as pessoas a descrerem na gente. E aí sim a pessoa está perdida em vida. E aí a pessoa já está começando a experimentar um pedaço do inferno aqui. Porque tem um inferno maior. Mas tem vida aqui que é um verdadeiro inferno. É quando a pessoa não usufrui mais da confiança de ninguém. É quando a pessoa perde todo o crédito. É quando a pessoa está completamente desorientada. É quando a pessoa perdeu toda a noção de entendimento. Quando essa pessoa não olha para trás, é incapaz de se arrepender e de se voltar para Deus. Aí Deus diz, olha, mas Deus é tremendo. Meu irmão, leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Deus é tremendo. Deus vai caçar essa pombinha. O profeta agora vai usar outra metáfora. Ele vai dizer que Yahvé, Deus, quando eu falar Yahvé aqui, você entenda Deus. Deus é o caçador. Mas é o caçador que agora vai caçar as tribos do Reino do Norte, que é essa pombinha enganada. Olha o que Deus diz. Quando forem para onde? Para o Egito ou para a Síria. Porque esse povo deixou de confiar em Deus. E como eles deixaram de confiar em Deus, porque eles trocaram Deus por Baal, então agora eles tinham que buscar socorro nas nações poderosas. E havia dois impérios, o egípcio e o assírio. Mas eles não sabiam quem poderia socorrer. Como diz o Chapolin, quem poderá nos socorrer? Certo? Então Deus diz assim, quando forem sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Naquela época, como hoje, aí diz assim, castigá-los-eis segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Deus está dizendo, vocês vão. Vocês vão para o Egito, vocês vão para a Síria, vocês vão se reunir, vocês vão fazer alianças, vocês vão fazer promessas e vocês vão receber promessas, vocês vão ter direitos e deveres. Mas quando vocês forem, vocês vão encontrar um caçador. Naquela época se estendia de noite uma rede para caçar aves.
Então, quando as aves enganadas vinham voando, elas não viam que tinha uma rede estendida no alto. E aí elas batiam na rede e ficavam todas enganchadas. E quanto mais elas tentavam soltar-se, mais enliadas elas ficavam. Então Deus agora, o profeta pinta Deus como um caçador. Como Deus que diz, olha, vocês são uma pombinha que está voando para o Egito. Pois quando vocês fizerem isso, quando vocês forem para lá, eu vou caçá-los. E eu vou castigá-los. Já que vocês deram as costas para mim, são arrogantes, são impenitentes. E você talvez pergunte, pastor, ou já tenha se perguntado na vida, como eu já me perguntei. Porque a grande fonte de conhecimento é quando você começa a se perguntar. É quando você começa a querer entender, é quando as coisas geralmente parecem que, a princípio, elas não fazem sentido. Porque a gente pergunta assim, por que Deus não deixa esse povo para lá? Por que Deus não esquece esse povo teimoso, rebelde? Por que Deus não pegou a nação do sul e tratou dela, que ainda estava mais ou menos, né? Por que Deus pega um povo que a soberba não deixa voltar? E por que Deus, talvez você, se você é alguém maduro, se você é alguém que lê a Bíblia com responsabilidade, você já deve ter se feito essa pergunta. E a resposta que eu encontrei para mim mesmo foi que Deus fez uma aliança com esse povo. Esse povo aceitou a aliança. E agora, assim como Oséias está disposto a ir buscar essa esposa, Deus está disposto a ir buscar Israel. Porque Deus descobre que assim como Gomer, ela era adúltera, ela estava escravizada pelo adultério, e ela não conseguia viver com Oséias, e ela estava dominada pelo pecado, assim a nação de Israel, ela estava dominada pela arrogância, pelo pecado, e só havia uma pessoa capaz de recuperá-la. Só havia uma pessoa com amor suficiente para não deixá-la se desgraçar. E esta pessoa era Deus. E se Deus desistisse dela, Deus estaria deixando-a se desgraçar. E isso não faz parte do caráter de Deus. O caráter de Deus não é a destruição. O caráter de Deus é a punição pedagógica, para restauração. Então Deus, quando a gente pecou contra Ele, Deus podia ter nos abandonado, dito, vocês não me querem. Oh, Eva, você escolheu Adão, o Satanás? Então fique com ele. Mas a nossa sorte é que Deus não é esse ser milindrado. Deus tinha duas opções, aniquilação ou redenção. E adivinha qual foi a opção escolhida por Yahvé? Ele resolveu não nos aniquilar, resolveu nos redimir. E assim ele faz com Israel. Eu vou só abrir a janela porque está muito calor, eu fechei perto do barulho. Então o que acontece agora? Yahvé agora é um caçador. E Deus diz, olha, castigá-la-ei segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Deus está dizendo, vocês se reuniram lá na Síria e pensam que eu não sei? Pensa que eu não ouvi os tratados que vocês assinaram? Vocês querem a proteção do Egito e a proteção da Síria? E Deus está dizendo, já que vocês buscaram o Egito, já que buscaram a Síria, pois adivinha quem é que eu vou trazer contra vocês? Quem é que vai dar um golpe em vocês? Eles estão confiando, eles deixaram de confiar em Deus.
para confiar no Egito e na Assíria. E adivinha quem é que vai quebrar a aliança? A Assíria vem. E Deus está dizendo, olha, vocês são acostumados a quebrar a aliança. Vocês são acostumados a traírem quem confia em vocês. Então agora vocês vão provar do próprio veneno. Vocês vão confiar na Síria, vocês vão pagar para ela, vocês vão exigir dela, vocês vão confiar nela, vocês vão depositar nela a certeza da vossa proteção, e quando vocês menos pensarem, a Síria estará com o exército às portas de vocês para destruir. E não vai adiantar vocês dizerem, mas rapaz, nós éramos amigos. Aí a Síria vai dizer, rapaz, eu não sou, como diz a Sharon Stone. Eu assisti um filme da Sharon Stone, Sylvester Stallone, porque quando você assiste, eu disse, você vai ouvir Deus falando, certo? Só que o pessoal pensa que Deus só fala assim, eis meu servo que eu te digo. Se você estiver aberto para ouvir, você vai estar mesmo no lazer, e Deus vai falar contigo. Ela escreve, os bandidos pegam e querem pegar o Sylvester Stallone, e ela bota assim um bilhete para ele e diz, eu não sou uma mulher em quem se pode confiar. E aí ele percebe que os bandidos vêm matá-lo e se prepara para fugir. Então a Síria era mais ou menos como a Sharon Stone no filme. Uma mulher em quem não se podia confiar. Então Israel agora está experimentando o que ele sempre fez com Deus. Está experimentando a infidelidade. Eles fizeram uma aliança, um casamento com a Síria. A Síria agora está rompendo a aliança. E a Síria, ao invés de ser aliada, agora vai destruí-los. E o Egito vai ficar com o resto. Porque eles estão se expondo, eles estão dizendo o que eles têm, eles estão fazendo tratos, e Deus está dizendo, olha, isso aí é que vai ser a desgraça de vocês. Vocês estão abrindo o jogo para quem não devia. Vocês estão contando a vida de vocês para quem não devia. Então Deus diz, como um caçador, eu vou derrubá-los lá de cima. Certo? E vou derrubá-los juntamente com a Síria. Justamente com a Síria. Em quem vocês tanto confiam. Em quem vocês estão pagando por proteção. Pois ela vai ser a destruição de vocês. Então quantas vezes nós não vamos buscar socorro no secular? Quantas vezes nós não esquecemos de confiar em Deus? Deixe-me dar uma observação aqui. Confiar em Deus não significa que eu não devo ficar de quarentena, que eu não devo usar máscara, que eu não devo me proteger. Confiar em Deus não significa que eu não posso ir ao médico. Confiar em Deus significa colocar nele a nossa confiança primeira. Ele é o tudo. E começar a buscar a direção dele, dizer assim, Pai, confio no Senhor, o Senhor é a primeira pessoa que eu vou buscar. Eu sei que o Senhor vai me socorrer. E o Senhor vai me socorrer ou diretamente, vai fazer uma intervenção direta, que é o que a gente chama de milagre, ou vai fazer uma intervenção indireta, através de pessoas, de médicos, de empresas, de irmãos, de ajuda do exterior. Mas vai ser o Senhor que vai fazer, porque eu estou buscando uma resposta do Senhor. O grande problema aqui é que, como eles romperam com Deus, então agora eles vão para o mundo. O grande problema é que quando nós rompemos com Deus e nós não temos a humildade para se arrepender e para buscar em Deus, então o que acontece? Nós descartamos Deus da nossa vida. E aí a gente quer fazer tudo no nosso poder, na nossa força e na nossa vontade. E aí o juízo vem por causa dessa rebeldia. Aí o profeta diz assim, ai deles, porque fugiram de mim. Deus está dizendo, eles estão fugindo de mim.
destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falaram mentira contra mim. O profeta agora diz, ai deles, porque fugiram de Deus. E por que fugiram de Deus? Porque suas obras, como é que você vai se apresentar diante de Deus? Como é que Israel vai se apresentar diante de Deus se eles já estão contaminados pelo culto a Baal? Se eles estão com Baal dentro da alma, de tal forma que quando eles chegassem no culto a Deus, eles podiam confundir o nome do Deus e chamar Yahvé de Baal. E eles não sabiam mais nem sequer como, estavam tão sincretizados que não sabiam mais como oferecer um sacrifício legítimo. E sabiam tanto que Deus reprovava suas atitudes que nem sequer cogitavam em buscá-lo, em tornar para eles, porque eles não queriam largar o grande mal. Eu tenho evangelizado muita gente pela internet, e o grande mal é que muita gente quer assim, quer continuar no seu erro e quer a bênção de Deus, mas essa bênção de Deus sem renúncia. E hoje eu quero fazer um parêntese para dizer que eu, enquanto pastor, certo? Enquanto ser humano, e creio que muitos evangélicos, e se você crer como eu, deixe seu comentário, repudio veementemente o ato daquela senhora que agrediu um homossexual. Não é isso que o cristianismo ensina. Jesus disse, amai aqueles que vos perseguem e orai por aqueles que amai os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1 quilômetro, vai com ele 2 quilômetros. Certo? Então, o que Jesus pregou foi a tolerância. Tolerância não significa que a gente pactua. Não significa que a gente concorda. Mas isso não dá o direito de nós querermos que as pessoas se convertam, ou que por conta das práticas que a gente não concorda, que elas têm que ser trucidadas, mortas, açoitadas, ridicularizadas, de jeito nenhum. Porque hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu nem sabia que ela era, e eu estou evangelizando, mandando, e a pessoa saiu com 4 pedras na mão, coitado. Dizendo, vocês começam assim, que Jesus ama a gente, etc. A pessoa, e eles têm razão, certo? De estarem ofendidos. Porque imaginam que todo evangélico é daquele jeito, que quer matar os outros, que quer matar quem não comunga da nossa fé, que quem não age da nossa fé. Cada pessoa tem liberdade de fazer o que bem quiser. Cada pessoa tem direito de escolher o seu próprio caminho, mesmo que a gente divirja, mesmo que a gente não concorde. Mas uma coisa é o que a pessoa faz, outra coisa é a pessoa. Então, eu repudio veementemente, certo? E não concordo e repudiarei todo ato de agressão, seja contra quem for. E desaconselho qualquer ato de agressão, qualquer ato de injúria contra os homossexuais. E digo, todo aquele que agride uma pessoa, que violenta uma pessoa, que hostiliza uma pessoa, só porque ela não participa da nossa fé,
não está prestando um serviço a Deus, mas ao diabo. Vou repetir, toda pessoa que hostiliza, que maltrata, que bate, que surra, que acha que tem o direito de matar quem diverge da nossa fé, nunca, jamais, em hipótese alguma, conheceu Cristo. Nós podemos até não aceitar, podemos até achar que é pecado, isso é um direito nosso. Mas o nosso direito para aí, é Deus que vai julgar. E eu, como pastor e professor de teologia há 30 anos, digo que qualquer pessoa que, em nome de Deus, matar o seu próximo, espancar o seu próximo, hostilizar o seu próximo só por causa dele não partilhar das nossas crenças, não está a serviço de Deus, mas do diabo e de si mesmo, e do diabo que habita dentro de cada homem. Porque dentro de cada homem tem uma espécie de diabo, uma natureza caída, que desanda num ato de loucura para machucar e para ofender as pessoas. E eu digo sempre, nós não concordamos com a militância de querer enfiar a goela abaixo da sociedade, que nós temos que aceitar que os nossos filhos sejam, que nós temos que deixar que orientem os nossos filhos para serem homossexuais. Não. Porque eu faço distinção entre uma militância de um lado e de outro. Tem uma militância evangélica que está lucrando com isso, com combate, com incentivo ao ódio. E por outro lado tem uma militância também do movimento LGBT que também está ganhando com isso. E esses dois lados que briguem só. Certo? E se vocês querem brigar, já que vocês estão ganhando para isso, estão aparecendo na sociedade, aparecendo na mídia, porque um ataca, porque ódio gera ódio. Porque alguém tem que parar e pensar e dizer assim, daqui a pouco vai haver uma guerra. De gente matando outro só porque não concorda. E ninguém quer parar para pensar, ninguém quer parar para ter um diálogo. Quando se fala em diálogo, os ânimos se acirram. Certo? Então, existe um monte de crente que não tem ódio de homossexual. Não, temos que ser bem honestos, nós jamais vamos concordar com a prática homossexual, achamos que a prática sexual é um pecado, mas desestimulamos, dizemos que é do diabo qualquer pessoa que ofende alguém, que maltrata alguém pelo simples fato dela ser homossexual. Ou qualquer outra coisa. Porque o pessoal pensa que o pecado do mundo é o homossexualismo. Não. Tem um monte de pastor que adultera, tem um monte de pastor de corrupto, tem político que vai fazer tudo que não presta, então todo mundo peca. Mas agora nós também não podemos aceitar uma militância que quer fazer com que o mundo todo se torne daquele jeito e criar leis não para proteger os homossexuais. Certo? Mas para proteger, porque homossexual é tão cidadão quanto qualquer um de nós. E ele tem perante a lei os mesmos direitos. O que não pode ter é mais. Aí é diferente. Certo? Tem os mesmos direitos. O que não pode ter é mais. Você já imaginou se nós cristãos começássemos a buscar direitos acima de todas as pessoas? Então todo mundo ia pinotar e dizer, por que eles têm mais direito do que nós? Porque o povo apedreja nossas igrejas. Porque o povo zomba da gente.
Porque nos países perseguidos, os crentes são mortos. Mas a televisão não vai lá. Não vai lá mostrar que tem um monte de cristão sofrendo intolerância religiosa, sendo cortado o pescoço com uma faca cega. Basta você colocar aí no YouTube. Cristãos que são queimados vivos. O povo mais perseguido são os cristãos. Né? Mas ninguém noticia isso. Olha, cristão perseguido, cristão fez isso. Mas aí vai uma mulher desvairada, surtada, e faz uma besteira e a repercussão é enorme. E aí todos nós acabamos pagando o pato. Certo? Então o que acontece? Nós, como evangélicos, dizemos aos homossexuais que nós não temos, certo? E reconhecemos, existe uma parte, certo? Mas é uma minoria, não é a maioria, certo? Que não sabe diferenciar entre o que é não concordar e ter ódio. E existe uma militância, certo? Que já se transformou numa guerra, certo? E do outro lado também tem uma liderança militante. Então essas duas lideranças estão num embate, se digladiando. Mas nós queremos dizer uma coisa, que a maioria dos evangélicos, pelo menos aqueles que têm juízo, e a maioria dos homossexuais não estão nisso aí. E nós sabemos discernir. Certo? E nós queremos é que Jesus salve vocês, que transforme vocês, que os abençoe, que abençoe vossas famílias. Certo? Se você quer viver sua vida assim, é um direito seu. Eu e você vamos nos acertar com Deus. Um dia eu vou ter que explicar a minha vida para Deus e você vai ter que explicar a sua. Então, ele diz assim, ai deles, porque fugiram, e aqui não tem mais nada com os homossexuais, fecho parênteses, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria. Futuro do pretérito. Deus diz assim, mas eles falaram mentira contra mim. Deus diz, o meu projeto, o meu propósito, se eles se arrependessem, era redimi-los, era perdoá-los, era tratá-los. Mas ao invés deles falarem bem de mim, eles estão me difamando. Porque quando você quer o bem, quer receber o bem do outro, você fala mal do primeiro. Essa é uma relação que o profeta está pintando como uma relação de uma esposa que tem um marido que vai buscar nos amantes, certo? Que é a Síria e o Egito, o socorro. E o que ela faz? Fala mal do marido. Então Deus está dizendo, olha, vocês, eu remiria vocês, mas ao invés de vocês estarem me buscando, vocês estão dizendo que eu não cuidei de vocês, que eu não protejo vocês, vocês esqueceram, e lá nas reuniões de vocês, vocês estão assinando tudo que é contrato, sem se importar se isso vai doer em mim ou não. E nós vamos parar por aqui. Mas antes eu queria fazer algumas reflexões. E quantas vezes nós temos pessoas atrás de encontrar um novo caminho e que aí falam mal das congregações, dos líderes, e aí para alcançar em favor do outro, querem alcançar difamando o primeiro. E quantas mulheres e quantos maridos estão se apartando, estão em busca de outro caminho, mas estão em busca sujando o nome do outro. Não é esse o caminho, não é essa a diretriz. Deus está dizendo, olha, eu remiria.
eu perdoaria. O profeta está dizendo, ai deles, porque fugiram de mim. Porque eles não queriam mudar, então o único caminho que encontraram foi, vamos para bem longe. É o que Jonas fez. É porque quando a pessoa não quer mudar, ela fecha a sua mente, ela ensurdece o seu ouvido e ela não quer dialogar. E ela não ouve o que o outro lado diz. E Deus diz, por quê? Se rebelaram contra mim. Eu os remiria. O que muita gente não sabe é que, apesar de todos os nossos defeitos, apesar de todos os nossos descaminhos, apesar de todas as veredas erradas que nós entramos, que Deus está disposto, em caso de olhar para dentro do nosso coração e perceber um desejo de acertar, um desejo de se consertar, um arrependimento, em mudar. E hoje eu quero dizer para você que eu não sei onde está nesse mundão de meu Deus. Mas eu quero dizer que você não precisa ouvir o ai deles. Você não precisa viver fugindo de Deus. Que você pode se arrepender. Mas que Deus só aceita. Que Deus só se volta e só estende a mão e só abraça e só socorre aquele que está disposto a abandonar o caminho errado. Aquele que está dizendo, pai, eu queria ir para a Síria, eu queria ir para o Egito, mas no meio do caminho o Espírito Santo tocou na minha consciência e eu descobri que não é a Síria, não é o Egito, não é um homem, não é uma mulher, não é o dinheiro, não é a fama que vai dar sentido à minha vida. Que eu estou laborando em vão. Que eu estou buscando satisfação e sentido para a minha vida no lugar errado. E que Deus, eu tenho andado e vivido como um pão queimado, de um lado e cru do outro, como gente que está perdida na vida, gente que nem é ateu, nem é religiosa, gente desencaminhada, gente que na estrada da vida entrou por um caminho que não consegue voltar só. E hoje, se você se arrepender, onde quer que você esteja, se você descobrir eu fui arrogante, se você descobrir eu tenho sido arrogante, isso está me impedindo de me humilhar, de reconhecer meus erros, de aceitar que eu sou pecador, que é uma palavra indigesta para muita gente hoje. E reconhecer seus pecados e dizer, Deus, Tu és o único que pode dar sentido à minha vida. Tu és aquele que pode transformar o meu ser. Se você buscar em Deus o perdão, Deus está dizendo, eu os remiria. Mas ao invés deles falarem bem de Deus, porque um monte de gente está com ódio da Bíblia, né? Porque acha que a Bíblia é a culpada de muita gente que está fazendo besteira. Porque acha que aquelas pessoas estão fazendo a mão de Deus. E aí estão com ódio da Bíblia, com aversão à Bíblia. Porque acham, o profeta está dizendo, olha, Deus diz, eu os remiria. Mas eles falaram mentira contra mim, eles preferiram. Qual era o mais fácil para eles? Detonar Deus ou reconhecer seus pecados? Então, muitas vezes, nós colocamos na conta de Deus culpa que é nossa. Nós colocamos sobre a Bíblia culpa que é nossa. Nós nos revoltamos contra Deus por causa de culpa nossa. Nós estamos de mal com Deus. Tem um monte de gente por esse mundo afora de mal com Deus.
pensando que a culpa é de Deus, pensando que o mal está aí, porque Deus deixa. Então eles até filosofam. Mas o mal está aí porque é uma escolha nossa. Mas o mal está aí não foi porque Deus disse, vai lá, mal, ferra com eles. Não. O mal vem quando a gente faz escolhas erradas. O mal vem quando a gente não estuda, não trabalha e põe filho no mundo e abandona. Essa criança vai crescer e provavelmente, se Deus não tiver misericórdia, e dependendo do contexto, essa criança pode se tornar um monstro, mas a culpa não foi só dela. E nem foi de Deus. Então muita gente toma o dinheiro dos outros, assalta, isso não foi culpa de Deus. É culpa de uma política, certo? Que não se preocupa com o bem do ser humano. É gente que em plena pandemia está roubando dinheiro. Porque o ser humano é mau, é perverso. Mas Deus é bom. Se você se voltar para Deus, no dia que você reconhecer assim, rapaz, o problema não está em Deus. Porque lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros. Muitos mesmo. Mas todos em mim. Todos em mim. Então hoje Jesus te chama. Hoje Jesus quer te oferecer um cristianismo diferente. Um cristianismo que diz, olha, vá e não peque mais. Um cristianismo que diz, eu não te condeno. Mas não dá para você andar comigo do jeito que você está. Você pode escolher continuar na vida que você escolheu, que eu desaprovo de Jesus. Isso é um direito seu até o dia do juízo. Agora, se você quer, se interessa em mudar de vida, então arrependa-se e em caso de arrependimento e fé, que Jesus morreu para pagar os seus pecados, Ele te aceita, te recebe, te perdoa e te dá força. Porque eu e você não temos força para viver na vontade de Deus, mas Ele nos capacita a andarmos na sua vontade. Invoca o Senhor aí, clama por Jesus, conta a Ele a tua dor, conta a Ele a tua aflição e pede a Ele o seu perdão. Que Deus abençoe. Amanhã, ao meio-dia, nós teremos mais uma reflexão bíblica. E amanhã à noite, aula para a turma do CETAD, de quarta e sábado. Então amanhã ao meio-dia, certo? Nós teremos a nossa reflexão. Convide a família. Convide a família. E nós temos à noite a aula para as turmas de quarta e sábado do CETAD. E quero agradecer ao Ian. Ian, você tem sido assim fenomenal. Um braço forte nessa nossa caminhada. Eu louvo a Deus por sua vida, por seu comentário, porque eu pedi hoje um comentário só o Ian. Foi o único que se salvou. Certo? Então Deus abençoe, tem compartilhado, tem levado essa mensagem avante. Que Deus o abençoe, que Deus seja com a sua família, que Deus te cubra de saúde, que Deus encha a tua vida, que Deus abençoe a sua profissão que você escolheu, que é linda, que Deus faça de você um excelente profissional, um profissional reconhecido e abençoado. E nós pedimos a Deus que abençoe a vida de cada um que está aí. Então, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Porque se acordarmos amanhã, é sinal, foi graça. Foi graça. Então, que a graça de Deus caminhe na nossa direção. Deus abençoe. Eu peço oração por minha filha. Eu estou com uma filha que eu amo muito. Né? Hoje ela está melhor. Ontem eu tive que buscá-la. Mas eu peço a vocês que orem. E com a graça de Deus, nada há de nos desestimular.
Deus é maior, Deus é bom e que Deus os abençoe. Até amanhã. Então, se você ainda não segue essa página, chegou hoje, viu e gostou, vai lá no alto. Não clica curtir só onde tem o vídeo. Clica curtir lá no alto, lá onde tem. E esta mensagem vai ser postada no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. E eu estou mandando estas mensagens para todo tipo de pessoas. Eu copio. Então, se por acaso o seu nome estiver em dois grupos, porque as pessoas, eu já sou inscrito, meu irmão amado, eu estou mandando um grupo, porque senão eu enlouqueço. É muita coisa. Eu acordo pensando na pregação do meio-dia, e depois eu vou pensar na pregação da noite, e vou dormir pensando na pregação do outro dia, e vou evangelizar as pessoas. Então minha vida está assim, eu não paro. Então tem horas que o dedo cansa, então eu começo a fazer grupos no Messenger, no Instagram, no WhatsApp, para mandar para o máximo de pessoas, e eu tenho mandado para todo tipo de gente. Certo? Não importa, eu boto lá o nome, a letra R, e o que tiver de R eu vou mandando aí. Tem horas que a rede social bloqueia, certo? Aí eu descubro que só dá para ir de 5 em 5, e aí eu vou driblando as redes sociais, né? Mandando. Então tem horas que eles bloqueiam, eu paro de enviar, espero 1, 2 dias, depois eu mando de novo. Então, se for parar aí, certo? Porque geralmente eu boto assim: Jesus te ama, isso é importante para ele, bota uma pregação e digo: se você desejar ouvir mais, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Então, tem gente que entende, tem gente que gosta, eu tenho conquistado muitos amigos, tem gente que, como esse, ficou com raiva e com razão, né? Soltou os cachorros em mim. E eu nem sabia que era, porque eu pensei que era uma moça, né? Mas eu quero dizer que eu a amo e que Deus abençoe. E depois que eu expliquei para ela, ela entendeu, né? Que nem todos nós pensamos da mesma maneira. Então, se você pensa, como eu, que nós temos todo o direito de divergir, e que nós somos contra a militância, que quer ideologia de gênero, que quer o ensino nas escolas, então nós somos contra a militância. Mas que nós não somos contra um homossexual, nós amamos. E que nós amamos a ele e a família. Então, se você é desse tipo, certo? Porque não vai resolver. Nada que a gente faça vai apagar o que aquela mulher fez em nome do nosso Deus. Mas a gente pode ter a humildade de dizer assim: nos perdoa. Nós pedimos perdão por ela, porque já chutaram a santa e deu aquela confusão. Agora está havendo esse tipo de coisas, né? Nós temos visto marginais serem mortos, como aqui no Ceará, uma violência terrível contra uma pessoa que estava em defesa. Então não é porque nós não concordamos com modus vivendi que a gente vai querer eliminar, não, porque senão nós não somos diferentes, certo? Senão você está na religião errada. Vá lá para o Estado Islâmico. Lá que eles matam quem pensa diferente. Jesus, os discípulos disseram: Senhor, quer esse samaritano aí, então nós já temos raiva deles, eles não querem deixar o Senhor passar, não querem aceitar o Senhor quer que a gente mande fogo descer do céu para consumir esses samaritanos? Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus não veio para matar homossexual, transexual, seja qual for a sigla que eles tenham. Jesus veio para redimi-los, para trazê-los à reconciliação. E caso eles não queiram, eles vão ter que prestar conta a Deus. Mas nós não temos. E se você concorda comigo, então vamos fazer um pequeno manifesto e dizer: nós repudiamos esse tipo de ação, porque nós estamos caminhando para uma guerra.
E não vai ser coisa linda. Você já imaginou uma guerra entre cristãos, entre evangélicos e homossexuais? Que coisa triste, que coisa terrível. Por causa de ninguém querer parar para ouvir o outro lado. Por causa da falta de amor. Então, mais uma vez, nós dizemos que, como evangélico, que tem pastor aí que fala em nome dos evangélicos, ele nunca teve minha autorização para falar. Eu quero dizer que eu e a igreja que eu pastorei, a Igreja Batista Renovada Plenitude, e as aulas que eu dou, nós não concordamos e não aceitamos que ninguém seja morto, maltratado, hostilizado, ofendido, ridicularizado por causa de um modo de vida. Nós defendemos o direito de pregar para eles, de dizer que é pecado, mas de dizer que tem o direito à escolha da vida que quer, mas que haverá um dia do juízo, onde todos nós vamos prestar conta. Agora, se a pessoa quer continuar, é um direito dela, assim como é um direito meu ser evangélico. Então, que Deus abençoe. Então, não esqueça de deixar aí, certo? A não ser que você concorde, certo? Agora é maldade minha. Então, se você não concorda de verdade, deixa aí. Assim, eu não concordo, pastor. Certo? E nós pedimos perdão à família que ficou enlutada, não só esta família, mas a todas as famílias que têm sofrido abusos e ataques. Certo? Que Deus abençoe em nome de Jesus.